Olá, boa tarde. Veja os destaques do Portal da Assembleia de hoje. Há 12 anos, o combate à violência contra a mulher ganhava uma forte aliada, a Lei Maria da Penha. A Defensoria Pública vai percorrer o Maranhão com um projeto voltado para a população LGBT. Você vai ver ainda 530 mil CPFs estão suspensos pela Receita Federal no estado. E mais os cuidados para eliminar o mosquito Aedes aegypti dentro de casa. É agora no Portal da Assembleia. A Lei Maria da Penha completa hoje 12 anos. Pela primeira vez no país, foi possível reconhecer as diversas faces da violência contra a mulher. Mais de uma década depois, os crimes cometidos contra nós mulheres deixaram de ser casos de cesta básica ou de multa. A Lei Maria da Penha trouxe punições mais severas e, dentre os principais avanços, estão as medidas de proteção. A reportagem é de Ticiane Chuvas. O combate à violência doméstica e familiar contra a mulher ganhou há 12 anos a sua maior aliada, a Lei 11.340 de 2006, mais conhecida como Maria da Penha. Pela primeira vez no país, foi possível reconhecer as faces dessa violência. Mais de uma década depois, o Brasil ainda ocupa o 4º lugar no mundo em casos desse tipo e o 5º no número de feminicídios. A lei, que completa 12 anos, é uma homenagem à mulher que sofreu 2 tentativas de assassinato pelo próprio marido. Desde então, ela se dedica ao combate à violência contra a mulher. E a Lei Maria da Penha é válida contra qualquer tipo de violência. São 5 tipos: a violência moral, a sexual, a patrimonial, a física e a psicológica. Esta assistente social, que atende mulheres vítimas em um setor específico criado no Socorrão 2, diz que as 2 mais frequentes são a física e a psicológica. Ela faz uma avaliação dos 12 anos da lei. A Lei Maria da Penha, nesses 12 anos, ela trouxe assim um ponto importante, porque antes da lei as mulheres apanhavam e ninguém sabia de nada, né? Ia na delegacia, fazia um BO, papapá. A lei, ela trouxe um diferencial para que as mulheres pudessem quebrar o ciclo da violência. E a lei também trouxe a tipologia, né? A violência física, psicológica, moral, sexual, patrimonial e financeira, né? Que é a tipologia. A lei trouxe também a possibilidade da emissão das medidas protetivas. A Maria da Penha vale para qualquer caso de violência, independente de parentesco e sexo do agressor, que pode ser padrasto ou madrasta, sogro ou sogra, cunhado ou cunhada. E também independe da questão financeira. É o que explica a chefe das delegacias da mulher no Maranhão, a delegada Kazumi Tanaka. A questão financeira independe, qualquer mulher de classe social ou nível cultural, ela pode recorrer àquela situação porque não se precisa identificar ou mostrar para o Estado que ela passa a situação de vulnerabilidade. Ela está vulnerável porque é mulher, por causa da cultura machista que nós estamos inseridas, então isso não vai fazer com que ela deixe de acessar o serviço do Estado em função de ter uma condição econômica maior ou um conhecimento cultural maior. Na Delegacia Especial da Mulher em São Luís, foram registrados 1.931 boletins no primeiro semestre de 2017. No mesmo período, em 2018, foram 3.200, um aumento de 60%. A delegada explica que isso se deve à mudança de mentalidade das vítimas em denunciar e afirma que a tipificação do feminicídio, que é o assassinato de uma mulher pela condição de ser mulher, foi um grande avanço nesse contexto. O feminicídio foi um avanço porque o que não é nomeado não existe. Então, assim, o número de mulheres assassinadas em função do companheiro não aceitar o fim do relacionamento, em função daquele homem encontrar uma mulher no local ermo e estuprá-la e depois matá-la, né, tudo isso aí era invisibilizado porque ficava nos números gerais. A partir da criação da figura do feminicídio, isso recebeu o nome e a partir daquela nomenclatura de feminicídio se começou a trabalhar com a política pública de enfrentamento a esse tipo de prática. Denunciando, é possível pedir apoio. São as medidas protetivas garantidas pela lei. A titular da 2ª Vara da Mulher explica que elas são várias e dependem do grau de vulnerabilidade.
o juiz pode determinar de imediato o afastamento do lar, ou seja, o agressor, após a decisão, ele tem tem imediatamente de se retirar, afastado do lar. O oficial de justiça faz esse acompanhamento. Se houver criança envolvida no contexto da violência, vai um membro da equipe multidisciplinar. Além dessa medida, nós temos também a fixação de prazo para que o agressor e vítima não possam se aproximar. Então, o agressor fica obrigado a manter essa distância. Também o agressor não pode estabelecer qualquer contato, seja por mensagem, meio contato telefônico com a vítima. E também a justiça ainda pode determinar, fixar alimentos para os filhos e a mulher em situação de violência. Também pode estabelecer, regulamentar a guarda provisoriamente, sempre com os elementos e os subsídios apresentados pela equipe multidisciplinar. E, além disso, o juiz pode determinar a restrição do uso de arma de fogo, caso existam policiais envolvidos, né, na condição de autores da violência. O Maranhão conta hoje com uma rede de proteção organizada e bem estruturada para atender esse público. O atendimento ele ocorre também na Casa da Mulher Brasileira, através do Centro de Referência, atendimento à mulher em situação de violência, ocorre nas unidades de urgência e emergência, ocorre nas UPAs, ocorre no materno, mas aqui em São Luís, no Socorro 2, nós criamos um setor para fazer esse atendimento mais próximo, esse atendimento mais enxuto. Houve avanços, mas a desconstrução de uma mentalidade ainda machista é o maior desafio. O desafio continua sendo a desconstrução dessa cultura machista e patriarcal, que continua ensinando homens e mulheres de que isso é espaço de mulher, de que isso não é comportamento de mulher, de que se você sair com aquela roupa para a rua você pode ser estuprada, de que a partir do momento que eu me relaciono com um homem eu passo a ser dele, e que ele entende que ele pode usar e abusar daquela vontade, daquela liberdade dele em cima de mim, do meu corpo. E de continuar a permitir à sociedade de que os relacionamentos abusivos continuem a persistir, porque se naturalizou que as coisas são assim. Uma operação em conjunto da Polícia Civil e Militar do Maranhão cumpriu na manhã de hoje mandados de prisão temporária e autuou em flagrante suspeitos de integrarem uma facção criminosa que praticava crimes como homicídios, roubos e tráfico de drogas. 100 homens participaram da operação nos bairros da Vila Luizão, Divinéia, Sol e Mar e adjacências. O delegado George Marques, da Superintendência de Homicídios e Proteção à Pessoa, comandou a operação, que recebeu o nome de Sem Exceção. As investigações tiveram início após o assassinato de 2 pessoas na Divinéia em outubro do ano passado. A polícia averigua se as vítimas tinham envolvimento com facções criminosas. A Defensoria Pública vai percorrer o Maranhão com um projeto voltado para a população LGBT. Intitulado de Respeitar a Diferença é Viver Sem Violência, o projeto foi aprovado pelo governo federal e vai atender, por meio de uma equipe multidisciplinar, demandas relacionadas ao enfrentamento da discriminação e da violência de gênero. Os números são preocupantes. Até julho deste ano foram registrados 4 homicídios por LGBTfobia. Em 2017, foram 16 mortes no estado. Além disso, ainda há outros desrespeitos aos direitos humanos envolvendo a população LGBT. Para enfrentar esta realidade, a Defensoria Pública do Maranhão vai iniciar as ações do projeto Respeitar a Diferença é Viver Sem Violência. O subdefensor-geral do Estado explicou a iniciativa. O Maranhão segue a mesma tendência do Brasil, né, de ser um Estado com um forte teor homofóbico ainda, né? A gente tem graves violações de direitos humanos da população LGBT aqui. Daí a ideia de a gente fortalecer a política institucional da Defensoria. Agora, a gente vê situações que muitas vezes são subnotificadas. Não é porque não aparece a demanda que ela não existe, né? Você tem que trabalhar muito na perspectiva da exclusão social, das barreiras que essa população tem que enfrentar para fazer sua voz ser ouvida. Daí a importância do projeto. De acordo com o relatório da Associação Internacional de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Transgêneros e Intersexuais, a ILGA, o Brasil ocupa o primeiro lugar nas Américas em quantidade de homicídios de pessoas LGBTs e também é o líder em assassinato de pessoas trans no mundo. O presidente do Conselho Estadual LGBT acredita que o projeto da Defensoria Pública ajuda a colocar em discussão e serve como forma de enfrentamento da realidade vivida pela comunidade LGBT no Maranhão.
Eu acho que expandir, inclusive, esse trabalho da Defensoria Pública nos municípios significa dizer que aproxima esse serviço público, que é uma porta de entrada, para o cidadão, né? Principalmente os cidadãos e cidadãs em situação de vulnerabilidade, incluindo aí a população LGBT. Outro dado alarmante divulgado pelo Grupo Gay da Bahia, o GGB, mostra que a cada 19 horas, uma pessoa LGBT é morta no país. No ano passado, 445 pessoas foram assassinadas. Isso ocorre muito ainda pelo simples motivo da busca por liberdade de expressão de gênero. O subdefensor-geral do Estado diz que as ações do projeto Respeitar a Diferença e Viver Sem Violência serão estendidas ao interior do Estado. Fora São Luís, a tendência é levar para 5 cidades do interior no momento inicial. Mas nada impede que a gente expanda isso mais na frente, né? Mas a ideia é que essas 5 cidades que vão ser escolhidas com base em critérios de violação, populacional, etc., índice de IDH e por aí vai, a gente vai escolher as cidades com base nisso. Veja no próximo bloco, 530 mil CPFs estão suspensos pela Receita Federal no estado. E ainda dicas para evitar a proliferação do mosquito Aedes aegypti em casa. O Portal da Assembleia volta em 1 minuto. R$ 530 mil CPFs estão suspensos pela Receita Federal no Maranhão. Quem estiver com documento irregular fica impedido de realizar várias operações no mercado, como abrir conta, pedir crediário, tirar passaporte e participar de concurso público, por exemplo, além de ter problemas com a Justiça Eleitoral. De acordo com a Receita, a maioria dos maranhenses com pendências no CPF não tem conhecimento. Em todo o país, foram 25 milhões de CPF suspensos. Só no Maranhão, são 530 mil nesta situação. Existem algumas situações que levam o cadastro CPF a ser suspenso. Dentre elas, suspeitas de fraude. Aí a Receita faz apurações, identifica alguma suspeita de fraude e suspende o cadastro. Quando há desarmonia entre os cadastros do Tribunal Eleitoral, o TSE, com o próprio cadastro CPF. É feito um batimento periodicamente entre esses 2 cadastros, então eles não podem haver divergência. Exemplo, se o contribuinte mudou o nome, a esposa casou e mudou o nome de solteira para casada, ela atualizou o título, ela tem que atualizar o CPF, porque senão vai gerar uma suspensão no documento CPF. Segundo o delegado, a maioria das pessoas com pendências no CPF não tem conhecimento. O documento é o cadastro de pessoa física e identifica os contribuintes, que levam o mesmo número pela vida inteira. Uma mudança só é possível por decisão judicial. Quem tiver problemas pode regularizar pela internet, no site da Receita gratuitamente ou pelos Correios, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal. Nesses casos, o custo é de no máximo R$ 7,00. Bem, ela pode consultar diretamente na página da Receita, lá vai identificar qual é a situação cadastral do CPF. Se estiver regular, está tudo ok, né? Com relação ao cadastro em si, não estou falando de débito fiscal. Se tiver suspenso, vai aparecer suspenso. Aí o contribuinte ele pode procurar nossos conveniados, que é o Banco do Brasil, Caixa Econômica ou os Correios, para iniciar o processo de regularização. Alguns casos concluem no próprio conveniado, outros casos tem que concluir aqui conosco. O delegado alerta ainda que qualquer alteração feita pelo contribuinte no título de eleitor, o que costuma acontecer em ano de eleição, deve ser comunicada à Receita Federal. Quem não estiver com o cadastro em dia pode ter sérias restrições. É bom que o contribuinte ele esteja atento, né, à sua situação cadastral, tanto do título quanto do CPF. Por exemplo, se o título está suspenso porque o contribuinte não votou nos últimos anos, isso pode levar à suspensão também do CPF. Vence hoje o prazo para pagamento da segunda parcela do Imposto Predial e Territorial Urbano IPTU 2018. Os contribuintes devem ficar atentos ao calendário de pagamentos. O vencimento das parcelas está previsto para o 5º dia útil de cada mês. A Prefeitura de São Luís disponibilizou os dados da cobrança no portal da Secretaria Municipal da Fazenda, que é o cenfaz.sanluis.ma.gov.br. A central de atendimento do IPTU está disponível diariamente para todos os cidadãos que queiram solicitar alterações no registro, inclusão de CPF ou CNPJ no cadastro, emitir boletos, entre outros serviços. A central fica no prédio anexo da Cenfaz, localizado no bairro de Fátima.
São Luís teve 710 casos de doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti em 2018, um número que já pode ser considerado menor que o ano passado. Para evitar novos casos, agentes da Secretaria Municipal de Saúde continuam orientando moradores em vários bairros da capital. A ideia é fazer com que as condutas a serem adotadas em casa para evitar a proliferação do mosquito sejam cada vez mais colocadas em prática. Ele é pequeno, parece inofensivo, mas faz um estrago danado. Só para se ter uma ideia, em 2018, São Luís já registrou aproximadamente 710 casos relacionados ao mosquito Aedes aegypti, transmissor de doenças como dengue, chikungunya e zika vírus. Uma equipe permanente da Prefeitura de São Luís atua no sentido não apenas de reduzir os casos de dengue na capital. Vários servidores e agentes se mobilizam para fazer com que os problemas ocasionados pelo mosquito Aedes aegypti sejam amenizados em São Luís. Segundo o coordenador do Programa de Combate à Dengue e Arboviroses de São Luís, o número representa a situação controlada. A Prefeitura de São Luís ela desenvolve um trabalho de uma maneira muito intensa no combate ao Aedes. E a gente pode dizer que, nesse momento, a cidade de São Luís ela vive sob um processo de estabilidade, de controle, onde nós temos baixa na notificação de casos, tanto de dengue, de zika quanto de chikungunya. E isso para São Luís é importante porque a gente precisa manter essas doenças sob controle e cada vez mais reduzindo e, se possível, eliminar totalmente as doenças em se tratando da população de São Luís. Dos 710 casos registrados na capital entre janeiro e junho deste ano, 76% estão ligados à dengue. Os outros 24% se dividem entre a chikungunya, com 95 registros, e a zika, com 75 casos. A água parada e o descuido da população contribuem para o aumento da incidência de casos. O coordenador do Programa de Combate à Dengue também alerta sobre a importância do envolvimento das pessoas. O melhor tratamento continua sendo a prevenção. É preciso que a população inteira se conscientize disso, faça seu papel, ajude a Prefeitura a controlar melhor essas doenças. E cada um fazendo sua parte. Naturalmente, o morador ele é mais do que importante nessa participação. Se a população fizer exatamente aquilo que é orientada, não deixar água parada em canto nenhum, não criar um mosquito dentro de sua casa, principalmente, nós vamos tentar cada vez mais baixar essas doenças. O Portal da Assembleia de hoje termina aqui. Para rever as reportagens e toda a nossa programação, basta acessar o site al.ma.leg.br/tv. Uma boa tarde para você e até amanhã.